Olá, turma! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa do projeto Mini Escola Virtual Aprendendo em Rede. Eu sou o professor Raoni e o tema de nossa aula de hoje é verbos transitivos e intransitivos. Estão preparados? Pegue seu materialzinho e vamos lá. Quanto à classificação verbal, gente, nós temos em primeira mão o estudo dos verbos significativos. Quando nos referimos à predicação verbal, estamos falando da relação entre verbo e o sujeito. Dessa forma, nós temos os verbos significativos, que são aqueles verbos que indicam ações, e os verbos de ligação, que são aqueles verbos que indicam um estado. Diante disso, nós estudamos a transitividade verbal, que é a relação de um verbo e seu complemento. Quando nós falamos dessa relação entre verbos e complementos, estamos falando dos verbos significativos, os verbos que indicam ação. Dessa forma, nós conseguimos verificar que os verbos significativos possuem duas classificações, os verbos transitivos e os verbos intransitivos. Quando nós falamos de verbos intransitivos, percebemos que são aqueles verbos que possuem sentido completo, ou seja, são verbos que não possuem a necessidade de usar uma complementação verbal. Veja o exemplo a seguir. O que aconteceu? A dona Cacilda Costureira morreu. Percebemos que nesta tirinha, na fala da segunda senhora, ela utiliza o verbo morrer. Diante desta situação e o contexto, percebemos que o verbo morrer não necessita de uma complementação. Nós temos todo o entendimento relacionado àquele diálogo, pois o verbo ele exprime uma ideia completa. Isso contrariamente à ideia do verbo transitivo. O verbo transitivo ele não possui sentido completo, ou seja, ele necessita de uma complementação, de um termo que complemente o seu sentido. Diante disso, os verbos transitivos eles podem ter três classificações básicas. Podem ser verbo transitivo direto, indireto ou bitransitivo. Professor, mas o que determina uma dessas classificações, se é direto, indireto ou bitransitivo? A influência quanto à classificação está gerada a partir da utilização de preposições, de termos que liguem o complemento ao verbo. Se o complemento está sendo ligado ao verbo através de preposição, nós chamamos de verbo transitivo indireto. Se não há preposição ligando o complemento ao verbo, nós chamamos de verbo transitivo direto. E às vezes percebemos que o mesmo verbo ele possui dupla regência, ou seja, ele possui dois complementos, um sem preposição e outro regido por preposição. A isso nós chamamos de bitransitivo. Veja o exemplo na telinha. Temos uma tirinha de Garfield e ele diz o seguinte, acabou o shampoo, então usei o lustramóveis. Percebemos aí na primeira oração, acabou o shampoo, o verbo acabar é um verbo transitivo, porque necessita de complemento, e o complemento do verbo acabar, desse verbo transitivo, é a expressão o shampoo. A classificação do verbo quanto à transitividade verbal nesta situação é transitivo direto, pois o termo o shampoo, o objeto direto, está sendo ligado ao verbo sem o uso de preposição. O segundo exemplo, temos aí uma tirinha de Armandinho e ele fala o seguinte, eu não gosto de contas de matemática. Percebemos que ao utilizar o verbo gostar, esse verbo exige uma complementação para ter sentido. Dessa forma, temos a expressão de contas de matemática. A expressão de contas é ligada ao verbo gostar através da preposição de. Dessa forma, como o verbo é regido por preposição, nós chamamos de verbo transitivo indireto. Por fim, temos o exemplo de um verbo bitransitivo. Vou ensinar-lhe algo sobre a vida. Como assim, papai? Percebemos que Angar ele utiliza o verbo ensinar. Quem ensina algo, gente, ensina a alguém. Então percebemos que o verbo ensinar ele tem dupla regência, ou seja, precisa de dois complementos nesta situação para a criação, a fundamentação de sentido. Um utiliza-se preposição e o outro sem preposição. Dessa forma, classificamos como a bitransitividade. E aí, pessoal, deu para entender um pouco mais sobre os verbos transitivos e intransitivos? Então,
faça as questões propostas do bloco de vocês, estude com o professor em sala de aula esse conteúdo e, se possível, deixe aqui nos comentários as suas experiências. Até a próxima!